Salve, nação! Tudo beleza? Flamengo tem novos reforços voltando de lesão e se prepara para enfrentar o Galo nesta quarta-feira. Será que aquele Flamengo apático vai voltar hoje? Confira o vídeo! O Flamengo hoje é um time previsível, já sabe como ele vai jogar. Eu acho que ele precisa encontrar outras maneiras, como já demonstrou em outros momentos. Eu acho que esse é o pior momento dele como técnico do Flamengo. Do ponto de vista das ideias, da proposta, ele não acho que ele está numa boa fase, não. Mas também entendo que ele perdeu jogadores importantes, perdeu o lado direito inteiro, né? O Gerson e o Wesley. O Gerson era o melhor jogador do time, era o mais consistente desde o ano passado, foi embora. O Wesley é um jogador importantíssimo, foi embora também. Esses que chegaram estão ainda chegando, então evidentemente você não pode ainda esperar que eles tenham um desempenho máximo possível. Ele perdeu do Pulga, machucado, deu La Cruz machucado, perdeu os dois volantes, aí ganhou o Jorginho, mas perdeu esses dois. A ideia era ter os três revezando, né? Aí é outro cenário, você tem Jorginho, Pulga revezando, eventualmente tendo o Alan e ainda o Everton Araújo, aí é o mundo ideal. Você tem 5 caras na posição para revezar nas 3 competições, sempre mantendo um bom nível. Você acha que o Saúl tem que jogar? Eu acho que o Saúl tem que jogar ao lado do Jorginho, não na posição do Gerson. Ele pode jogar nas duas, né? Ele pode jogar nas duas. Ele pode jogar do lado do Jorginho e ele pode jogar mais à frente também ali. Ele é um cara que faz todas as posições praticamente do meio campo. O Carrascal também pode jogar pelo lado, né? E pode jogar no lugar do Arrascaeta. Enfim, mas ainda nem estreou. Talvez possa jogar contra o Mirassol no final de semana. Não está inscrito para a Copa do Brasil nessa fase o Carrascal. Se o Flamengo passar, pode ser inscrito para a próxima etapa da competição. Mas ele não, acho que ele está poupando exatamente. Ele está poupando alguns jogadores. Ele está usando o elenco. Eu vejo dessa maneira. Ele fez 6 mudanças de quinta-feira para domingo. E eu acho que ele vai fazer de novo várias mudanças. Mas, por exemplo, o goleiro ele vai manter, que é o Rossi. Os laterais, contra o Atlético, foram Varela e Vinha. Contra o Ceará foram Royal e Alexandre, né? Ainda tem o Ayrton Lucas ainda para a esquerda. Então, como é que vai ser agora? Eu imagino que ele volte com Varela e Vinha. É o que eu imagino. Não dá para dizer que o Varela e Vinha são reservas, né? Nem dá para dizer que Alexandre e Royal são reservas. O cara veio do Milan, o outro veio da Juventus, são reservas? Não. Então você tem ali disputa por posição. Os zagueiros ele não abre mão, eu só acho um erro. Acho que ele deveria, em algum momento, dar um descanso para um, depois para o outro, que eles estão muito sobrecarregados. O Danilo, se tudo correr bem, ele volta no final do mês. Então não pode contar com ele agora. Libertadores não vai ter o Danilo. Os jogos são dia 13 e dia 20. Ele só deve voltar depois disso, então não tem o Danilo. Se um dos Léo machucar, ou joga o Cleiton, ou joga o João Vitor, como é que faz? Ou puxa o Alexandre para a zaga. Eu acho que ele deveria colocar esses caras para jogar em algum momento, até para dar ritmo para eles. E vê-los também em ação, né? Especialmente o João Vitor, que é muito novinho. Aí volante. Ele jogou contra o Atlético sem o Jorginho. Aí contra o Ceará com o Jorginho. Mas o Jorginho tomou cartão amarelo, não vai pegar o Mirassol. Então o Jorginho deve jogar amanhã. Amanhã deve jogar. Quem vai jogar com ele? Eu imagino que jogue o Alan. E sai o Everton Araújo, que foi titular nos jogos passados. Arrascaeta não joga na quarta-feira da semana que vem contra o Inter, está suspenso. Então ele vai jogar contra o Mirassol. Talvez jogue amanhã. Ele não saiu contundido. Arrascaeta sentiu um incômodo e aí, para não piorar, aquela coisa, se fica, de repente, piora a lesão, estoura e fica um mês fora. Então, por exemplo, né? Então, não, segura e não volta para o jogo. Mas acredito que ele tenha condições de jogo. E se não começar, para ficar no banco. Então, a Arrascaeta talvez vá para esses jogos, porque quarta-feira que vem contra o Internacional, ele não vai jogar. Agora, o Carrascal, se tiver em condição, acho que sábado ele vai usar em algum momento. Até para saber se pode contar com ele contra o Inter, né? Porque sem o Arrascaeta, talvez ele possa ser útil, pelo menos em parte do jogo. Né? O jogo do Inter é na quarta que vem no Maracanã. Tem 3 jogos com o Inter. Flamengo e Inter no Maracanã, Libertadores. Inter e Flamengo em Porto Alegre, Brasileiro. Inter e Flamengo em Porto Alegre, Libertadores. Quarta... Como Atlético, como Flamengo e quarta, exato. Só que o Atlético teve um Ceará no meio. Esse do Flamengo, vai ser direto. Vai ser direto. Os 3 vão jogar 3 vezes seguidas. Uma no Rio e 2 em Porto Alegre. Aí você pega o Pedro, não pôde jogar o jogo passado. Pode voltar. Estava suspenso. Então o Pedro deve jogar. O Alacian estava suspenso. É a opção que ele tem. Luiz Araújo, eu acho que não joga. Vão guardar ele para o sábado. Luiz Araújo teve um problema de cartilagem no joelho, fez uma artroscopia ano passado, os caras têm um certo cuidado, não está vetado pelo Capurê, mas não querem piorar a situação. Mas o Cebolinha está liberado e o Michael também. Só não vai se a comissão técnica achar que tem que treinar mais, que não está bem tecnicamente, sem ritmo, alguma questão deles. Mas pelo departamento médico já estão liberados. Ou se o cara reclamar que tem dor de novo. Que tem isso, né? Às vezes o médico libera, o pessoal reclama do médico, mas pô, o cara vai chegar, eu tô com dor, faz o quê? Eu tô com dor. Pô, mas aparentemente você está bem, não tô com dor. Você acha que ele sai com o Samuel Lino amanhã? Joga. Eu acho que sim. Samuel Lino, Pedro e quem? E Plata. E Prata. Eu acho que ele tem que colocar o Plata na posição dele, que é na direita. O Plata é muito... Ele é versátil, mas assim, o lado que ele joga é o lado direito. Ele joga poucas vezes ali.
Porque jogava o Gerson e era o Luiz Araújo. Não tem o Luiz Araújo, o Gerson foi embora, eu acho que o Plata tem que ocupar aquele espaço ali, lado direito. Na esquerda ele usa o Samuel Lino e usa o Pedro de centroavante. Eu acho que ele deveria amanhã segurar o Arrascaeta para jogar o segundo tempo, um pedaço, quem sabe, e jogar inteiro. Sábado, no jogo do Mirassol, o Flamengo tem que ganhar. O Mirassol, o Flamengo tem que vencer esse jogo. Do ponto de vista do Flamengo, a vitória é fundamental. E não é um jogo simples, o time que está bem. É o time que dá muita chance ao adversário, mas cria muita chance, né? O jogo do Vasco mostrou isso. É o terceiro melhor ataque do campeonato, né? E faz muito gol. Cede muita oportunidade também. Então, sábado pode ser um jogo de lá e cá. E eu acho que o Arrascaeta é o cara mais decisivo do Flamengo. Dos 31 gols no Brasileiro, 10 são dele. Mesmo se machucando, ficando fora em alguns momentos, ele tem 1/3 praticamente dos gols do time, que é o melhor ataque do campeonato. Você pegar o número de gols de vários times aí e comparar com o Arrascaeta, não vou nem falar do Caio Jorge, os caras têm quase tantos gols quanto times inteiros. Então, eu acho que ele está revezando, na verdade, o elenco. Ele está fazendo um rodízio de jogadores, que eu acho que é o ideal. Ele consegue ter um time forte dos dois. Mas na dividida, tem que ser o jogo do Brasileiro. Que é aquilo, Luiz Araújo, olha, ele está liberado. Mas, digamos, tá? Que não é adequado ele jogar os 2 jogos. Guarda para sábado. É o que eu penso. Eu acho que é o que ele vai fazer. Ele tem o Plata. Vai com o Plata. Ele tem o Alassane, que pode entrar durante o jogo, pode fazer também ali o lado direito ali como atacante. É o que eu imagino. Agora, eu acho que o mais importante que ele precisa fazer, o técnico, ele tem que surpreender o adversário. O Flamengo sempre joga da mesma maneira. O Flamengo tem que ter diversidade de jogo. Se comportar de formas distintas de acordo com a partida. E tentar de alguma forma surpreender o Atlético, né? A disputa está absolutamente aberta. É um gol. É uma vitória por 1-0 para você levar para os pênaltis. O Caramanga ganhou do Atlético. Claro que a mobilização do Atlético é muito maior para esse jogo. Mas a disputa está aberta e acho que cabe a ele aí utilizar bem o elenco. Narrador fala sobre Flamengo e Galo. Será que o Mengão vai passar? Confira. O Atlético venceu por 1-0 o gol do Coelho. Então, significa que o Atlético hoje pode empatar, que ele passa. O Flamengo tem que vencer por 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou a partir de 2 gols, o Flamengo garante a classificação para as quartas de final. Vamos trazer aqui as informações do jogo para você, falando dos times. O Atlético, né, tem hoje essa situação privilegiada e quem passar vai receber uma grana legal também. R$4.740.750 é a premiação pela vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, que ainda não tem adversário definido, né? Vai ser sorteio, ou seja, um dos 2 hoje seguirá, né? O Atlético vem de vitória contra o Bragantino no último domingo pelo Brasileirão, né? Ele vinha de 3 derrotas seguidas na Série A, né? E agora, depois de ter vencido o Flamengo, deu uma animada lá no Atlético Mineiro, que tem 2 reforços contratados, o Biel e o Alexander. E o Reinier, lembra dele? Cria do Ninho? Está indo para o Atlético Mineiro, um jogador que realmente se esperava muito dele, não foi bem na Europa, não conseguiu jogar, mas tem muito potencial, é muito jovem e agora ele chega para o Galo. O Flamengo passa por um momento de estabilidade. É o líder do Campeonato Brasileiro, isso que é curioso, né? O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, está vivo na Copa do Brasil, tem chance de classificar, mas passa por um momento de turbulência. Por quê? Empatou com o Ceará e perdeu para o Atlético Mineiro semana passada. O time não vence há 2 jogos. Vamos trazer as informações das equipes. O Galo terá de novo o lateral Saravia. Ele foi desfalque contra o Bragantino. Ele estava com uma pancada na panturrilha direita. E o Arana, que desde julho, né, não jogava, está recuperado de uma lesão muscular, hein? Então o Arana estará à disposição e pode ir para o jogo. Na Copa do Brasil, o Cuca tem à disposição o Dudu. Conseguiu o efeito suspensivo, né, no STJD e apenas para a Copa do Brasil ele pode jogar. Então o Dudu também estará à disposição. São reforços importantes que tem o Atlético para esse jogo, que deve ter Everson, Sarabia, Lianco, Júnior Alonso, Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes, o Alexander, tá mais para Alexander, e Gustavo Scarpa, Coelho, Rony e Hulk. É o provável Atlético. Não é um time muito diferente do que jogou no Maracanã, não. A diferença deve ser a entrada aqui do Alexander. Agora vamos para o Flamengo, que não terá Luiz Araújo e Bruno Henrique, os 2 poupados desse jogo por controle de carga. Estão aí perto
de ter lesões, então foram tirados da partida. E o torcedor tem que entender o seguinte: se os caras saíram da relação do jogo, é porque eles não têm condições de jogar. É evidente que o Felipe Luiz gostaria de ter o Plata, gostaria de ter o Luiz Araújo e o Bruno Henrique nessa partida de hoje à noite, mas eles não podem estar lá. Também estão fora do jogo, né? O Pulgar, que só volta em outubro, operou o 5º metatarso do pé direito, De La Cruz, lesão no joelho, Danilo, coxa direita, e como eu já disse, Luiz Araújo e Bruno Henrique estão fora, preservados. Uma notícia importante é que os 3 reforços recém-contratados estarão à disposição de novo, hein? Emerson Royal, Saul e Samuel Lino. Inclusive, o Samuel Lino, a gente pode dizer aqui que será titular. O Saul e o Emerson Royal, há aí alguma dúvida. O Plata deve ser mantido na ponta direita. Na lateral direita há dúvida aí entre Varela e Emerson Royal. Depende do que o Felipe está pensando e preparando para esse jogo. Quem pode ganhar uma chance também é Ayrton Lucas, hein? Pela característica de jogo dele, um atleta de muita profundidade. O Vinha voltou muito bem. O Alexandro está à disposição, mas aí você tem Vinha e você tem Alexandro, né? Ou seja, são opções sensacionais, mas o Ayrton Lucas está bem cotado para jogar na lateral esquerda. O Alan deve começar jogando, é um jogador mais experiente, conhece bem o Atlético Mineiro, e o Arrascaeta confirmado. Então, um provável Flamengo, não é o time que vai jogar, é um provável: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. A dupla de zaga vem aí numa sequência forte de jogos, né? Jorginho, Alan e Arrascaeta, Plata, Pedro, que está de volta junto com o Alacian. Eles não jogaram, né, no final de semana contra o Ceará porque estavam suspensos. Plata, Pedro e Samuel Lino. Portanto, é um Flamengo forte que vai para cima, hein? E esse Wallace pode fazer uma fumaça, pode bagunçar o jogo e pode ajudar o Flamengo a se classificar. A arbitragem será de Rafael Klein, do Rio Grande do Sul. Assistente 1, Bruno Rafael Pires, de Goiás. Assistente 2, Rafael da Silva, do Rio Grande do Sul. E o árbitro de vídeo, o Wagner Riway, de Santa Catarina. A arena estará lotada, aquele clima de pressão, de rivalidade que os atleticanos sempre colocam em jogos contra o Flamengo. Um compromisso muito difícil, mas eu acredito que o Flamengo tem condições de se classificar. Nem que seja levando o jogo para os pênaltis, vencendo por 1 de diferença. Mas acredito que o Mengão vai se classificar. E aí, tá nessa comigo? Te convido para acompanhar a nossa transmissão da Flamengo TV, a mais querida. Vá lá e digite aí no seu YouTube, Flamengo TV. Aí você vai cair lá na TV do Mengão, a maior TV de clubes fora da Europa. É a TV do Flamengo, com mais de 1 bilhão de visualizações. Estarei lá narrando com toda a nossa equipe, com aquele DNA rubro-negro, e vamos contar as emoções dessa noite, que será mais uma passagem incrível do Flamengo. Lembrando que aqui, ó, na Arena MRV, o Flamengo jogou 2 vezes. Ganhou as 2. Campeonato Brasileiro do ano passado, 4-2, o time era dirigido pelo Tite, e no ano passado também, a final da Copa do Brasil, Ouro Plata, Flamengo campeão. Então a Arena MRV traz grandes lembranças para a nação, e que hoje seja mais uma noite dessa, com classificação rubro-negra. Estou confiante.